Olá pessoal, meu nome é Vijay Notívago. Eu vou explicar melhor o que isso significa, o VJ, o ser VJ. Trabalho há 10 anos como VJ nessa área. Foi o nome que eu escolhi para ser a minha marca artística neste meio. É como se fosse a minha assinatura mesmo, né? Eu tô desde do meio de 2018 com a artista Anitta. Eu faço parte da equipe dela de estrada, que faz shows pelo Brasil inteiro e fora do Brasil também. Vou contar também bastante histórias aí sobre essas viagens, sobre conteúdo, sobre preparações. Bom, o momento, esse nome VJ Notívago, eu assumi bem no exato momento em que eu tentaria fazer daquela atividade, a minha atividade principal na vida. Movido exatamente pela paixão de descobrir soluções novas, de inventar coisas, de inventar formas para fazer algo. As demandas que eu tinha dos artistas e a gente podia criar coisa nova também, podia fluir bastante minha parte artística. A primeira vez que eu vi um VJ atuando foi numa festa de música eletrônica, era num grande galpão. Os DJs ficavam ali no mesmo nível do público e atrás dos DJs haviam os VJs, que é um palco, então numa lateral havia uma grande mesa com vários computadores e pessoas sentadas, que eram os VJs, e o telão no fundo. E ali eles iam trocando, cada hora um operava os visuais da noite. Tomava conta, passava para ele a bola de operar os visuais do telão. E aquilo é uma experiência imersiva enorme, né? Porque você tá ali de frente de um telão e milhões de imagens e aí os caras estavam mixando de tudo, mixando imagem de filme, de animação com textura, com outros filmes normais, com elementos visuais abstratos, né? Então, quadrados, bolas e aquilo com efeitos em cima. Então, eu fiquei encantado com aquilo e estava vendo que ali eles estavam fazendo tudo ao vivo. Não havia nenhuma é, pré-edição, eles estavam fazendo de acordo com a música. Então, aquilo me encantou, eu achei muito interessante. Então, adotei aquilo como, eu quero fazer isso. Eu já trabalhava com comunicação visual, trabalhava com design, trabalhava com vídeo, fiz comunicação visual na faculdade. Então já vinha sempre de uma paixão pela imagem, uma paixão pela fotografia, pelo cinema. E ali eu vi uma oportunidade de, vou para esse canto aqui, vou tentar usar esses programas. E comecei a pesquisar sobre esses programas. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com a fotografia, uma linguagem que me atrai muito, a linguagem visual. E vivi aquele momento em que câmeras ainda eram câmeras, os celulares não tinham câmeras ainda. Na verdade, o acesso a câmeras de fotografia ainda era restrito e de vídeo estava começando. Então, vivi aquele momento em que haviam milhões de câmeras diferentes na rua, as pessoas com as câmeras, e ali começaram as câmeras para celular. Mas antes disso, eu vivi muito o mundo da fotografia ainda. Os vídeos também, quando chegou o vídeo, eu comecei a andar com uma câmera de vídeo e era sempre muito interessante a posição de estar com uma câmera de vídeo, como mudou hoje em dia, né? Hoje todo mundo tem uma câmera de vídeo na mão. Então isso é muito interessante. Eu também sempre fui muito fissurado com computadores. Sempre mexi muito com informática, sempre gostei. Eu era o sobrinho que arrumava o computador. Porque os computadores da escola até eu saía mexendo, a gente tinha um grupo de amigos, a gente desmontava os computadores, montava outros e mexia para rodar jogos também. A ascensão da tecnologia, a ascensão da forma audiovisual de comunicação e de relação das pessoas, né? A relação das pessoas já está agora muito misturada com a tecnologia, o celular se tornou uma parte da pessoa, né? Da comunicação dela em tudo. Isso tem a ver com videogame também, tá tudo muito ligado ali. E até para fazer jogos, então, para rodar jogos nos computadores, a gente começava a mexer na parte tecnológica do computador, né? Abrir o Windows,
tentar ver como é que fazia um jogo funcionar, como conseguia mais memória para ele funcionar. Então, isso acabou que me deu uma bagagem sobre como mexer em computadores muito grande. Isso foi muito bom para minha formação, que acabou chegando em VJ. VJ, eu não falei até agora, né? Seria o videojockey. Nós temos o DJ e nós temos o VJ. Hoje, na maioria das festas hoje em dia de música eletrônica, você tem os caras que estão trabalhando na música ali, mas você tem também os VJs, que são as pessoas que estão operando os painéis de LED, ou então a projeção que tenha no evento, se tiver alguma coisa visual, são eles. VJ vem da palavra videojockey. São aquelas pessoas que cavalgam os cavalos em corridas de cavalos. Então o jockey é a pessoa que conduz um animal. No caso do VJ, o jockey a pessoa que conduz os vídeos. Ele é a pessoa que galopa aqueles vídeos ali. Vai fazer as transições, vai preparar os vídeos, vai deixar tudo... E ele opera também, né? Então, assim como o DJ, ao mesmo tempo em que ele vai fazendo ao vivo as mixagens, o VJ é aquele que vai fazendo as mixagens visuais em tempo real também. Até que o termo que designa VJ, a melhor explicação que eu já encontrei, seria de artista visual de performance em tempo real. Ou seja, é um artista visual, trabalha com imagem, e a performance dele de produção, a performance de produção do conteúdo dele é feita em tempo real, ou seja, ao vivo. Enquanto a música está acontecendo, o VJ está operando as imagens. É como se ele estivesse fazendo uma edição em tempo real ao vivo. Ele está ali operando vídeos e fazendo ele e dando uma saída de uma mistura de vídeos. Então, isso que o VJ é. Então, transmissão de câmera para computador, edição em tempo real, ele conhece os programas que são usados, ele conhece as ligações que têm que ser feitas, quais os equipamentos têm que ser utilizados. É uma gama muito grande de operações que um VJ faz. E também tem as subdivisões dentro, né? Tem os VJs que são mais artísticos, caras que pensam mais a arte, pensam mais linguagem, fazem trabalhos para galerias de arte, por exemplo. E tem a galera, por exemplo, mais técnica, como eu, que viajo com artistas fazendo a montagem da técnica e do artístico. Eu faço as duas coisas. Eu sempre me envolvi muito com música também. A música sempre foi um assunto que me atraiu muito, através da pesquisa com a cultura popular, que é um assunto que sempre me atraiu, a antropologia visual. Eu sempre quis aprender mais sobre as culturas populares, os ritmos, descobrir sobre as origens, né, principalmente, quem somos nós, de onde nós viemos. Eu tenho quais são os meus antepassados, quais as músicas que eles faziam. Eu toquei em vários grupos percussivos, grupos que tocam músicas, instrumentos da cultura popular. E dali eu fui conhecendo mais a música, fui me aprimorando os conhecimentos na música. Um dia fui me envolvendo com grupos, formações, associações culturais, coletivos, fui vendo que existiam essas possibilidades de agregação, né, de pessoas para fazer coisas. E entrei para um coletivo lá no Rio de Janeiro chamado Ethno House, que se transformou numa família, né, obviamente. E nós alugávamos um estúdio e tínhamos lá dentro todos os equipamentos musicais. Era um lugar onde nós praticávamos juntos, as bandas formadas pelos grupos também tocavam lá dentro, a gente ensaiava dentro da sala. Então compramos um projetor de vídeo juntos para usar em atividades. E com esse projetor comecei a experimentar, usar vídeos que eu baixava na internet, filmes, e passei a levar os projetores, a banda, o Mohandas, por exemplo. Mohandas foi a primeira banda que eu fui VJ deles, residente.
Eu ia pra. A banda já não existe mais, mas eu ia pra todos os shows, levava o projetor comigo e ia jogando imagens e tudo, e daí foi ele criando uma linguagem. Já quando eles lançaram o segundo CD, aí eu já tive um trabalho de criar as imagens, de discutir com eles as imagens. Então foi bem interessante. E daí pra frente foi uma coisa criando a outra, puxando outra. Se no Mohandas Night no House eu já experimentava, surgiram ainda outros trabalhos que foram, né, misturando mais ainda, porque aí apareceram festas, apareceram espetáculos de dança com a companhia Babalaquina, que é o primeiro gesto que eu fiz as projeções e operei também. E eu já fui ali aprendendo, vendo várias gamas do uso da imagem, da projeção em espetáculos, em shows, em festas também. Então, ali no Rio de Janeiro, eu participei de muito, montei projeção em muitos lugares, Teatro Rival, Teatro Carlos Gomes e os teatros ali que tem na Praça Tiradentes. O antigo Cine Lapa, que nem existe mais hoje, que era um teatro, uma casa de shows que tinha ali na Lapa, o Teatro Odisseia. Enfim, fiz muita coisa em muitos lugares diferentes. E com todas as dificuldades que vão surgindo, a gente vai aprendendo mais e mais. Por isso que é uma coisa, algo interessante do VJ, de trabalhar nesse meio, porque você se depara com diferentes mundos. Então, nunca é um modelo que você vai chegar e montar e pronto. Cada vez vai ter uma complicação, um cabo, alguma coisa, uma câmera, uma posição, uma montagem diferente. Então foi muito interessante. E dessas festas eu acabei conhecendo o Davi, o Davi Coelho e o Daniel. E eles me chamaram para um espetáculo que eles iam fazer a produção executiva. Um espetáculo no o Teatro Oi Futuro Ipanema, com o diretor Márcio Debelian. Márcio, depois eu viria a trabalhar com ele, com Marina Lima, com Maria Bethânia. E esse espetáculo que eles estavam montando é o Palavras Cruzadas. Palavras Cruzadas foi um projeto que vários anos, por 4 anos, foi aprovado na Oi. E eu era responsável pelas projeções. Então, no primeiro o Márcio me chamou, já foi super legal trabalhar. Já foram 3 projetores, 2 computadores diferentes. E nesse espetáculo eu operei do palco. O artista visual ficou do meu lado e ele ia me cantando as coisas que ele queria ver. Então, ia uma atrás da outra, era meio que uma troca muito interessante. E o Palavras Cruzadas eram 3 espetáculos diferentes, 4 apresentações, uma por mês. Aí era setembro, outubro e novembro. O nome Palavras Cruzadas era para mostrar que era uma interseção entre música, letras e artes visuais. Então sempre tinha um escritor, sempre tinha um artista visual e a banda. Um artista, então tivemos o Letrux, Letrux não, na época era Letucci ainda. Eu considero que ali foi o meu MBA, ali foi o lugar que eu mais aprendi sobre projeção na vida, porque cada vez era um espetáculo novo, não era o show da banda só. Eles pegavam, colocavam as 3 frentes juntas com o Márcio Belian dirigindo, e ali era construído um espetáculo. Então, cada vez podiam inventar o que eles quisessem. Então, teve projetor de cima para baixo, projetor fazendo como se fosse um pino de luz, né, em cima do artista, formava no chão uma estrela. Já teve projetor que foi colocado dentro do palco, fazendo para os lados. Teve também uma caixa, nós fizemos como se fosse a banda estivesse dentro de uma caixa de projeção. Então, tinha um chão branco, uma parede atrás e um teto branco. E as projeções nessas partes brancas todas. Então era como se a banda estivesse dentro de uma tela de televisão 3D. Então foi muito interessante. Isso foi com o Terno, lá de São Paulo. Também já teve câmera filmando por baixo, uma mesa de vidro, a câmera do chão filmando para cima. E a imagem que era captada dessa câmera, das movimentações da mão da artista, dos objetos que ela manipulava, e isso era mandado para a tela. Também foi muito interessante, isso foi com Metá Metá.
Então foi ali que eu fui criando cada vez mais soluções e fui conhecendo cada vez mais sobre técnica de projeção. Uma vez interessante também é que o público entrava e se sentava nas cadeiras e havia uma câmera no palco filmando as pessoas e essa projeção era colocada no palco. Então as pessoas sentavam e se viam de frente. Então isso foi um recurso muito interessante que nós usamos. Continuei fazendo todo tipo de trabalho, artistas, aí muitas bandas faziam muito show, festa de música eletrônica também, trabalhei muito nessa área. Cheguei a fazer montagens e consultorias para montagem de exposições em galerias como no CCBB do Rio de Janeiro, a Caixa Cultural em São Paulo, e foi muito interessante todas essas experiências que eu tive, até chegar num dia que eu me deparei com a estrada com a equipe Anitta. A equipe Anitta, eu comecei a trabalhar com ela, fui chamado por um grande amigo do Rio, o Augusto, da Videomais, e ele me indicou. O escritório da Anitta ligou para ele pedindo indicação e ele falou que eu fui a primeira indicação que ele deu. Então, já peguei, já comecei a trabalhar e fui chamado para fazer uma reunião lá no escritório. Fui conhecer o JP. JP era o VJ que tava, ele é DJ também. Ele estava fazendo os conteúdos na época e eles queriam que ele pegasse a estrada, que ele começasse a viajar com a banda. Ele preferiu ficar em casa fazendo os conteúdos. E eu fui para a estrada. E ele me conhecia já, falou, não, podem confiar. E eu comecei, entrei na estrada. Os conteúdos eram pré-produzidos pelo JP, mas sem sincronia total. Foi um conteúdo criado para o Rock in Rio de Lisboa. E lá foi um operador novo. E esse rapaz, ele deu alguns tratamentos nos conteúdos. Tanto que eu para entrar no trabalho, eu entrei no YouTube e vi como o show estava sendo feito. Porque o VJ de lá já tinha feito uma nova leitura em cima dos vídeos que o JP havia passado para ele. Então eu assisti esse vídeo, aí eu copiei os efeitos para fazer na estrada. Então foi interessante essa mudança toda, assim. Essa entrada de cara. Eu lembro que já foi no final de semana 3 shows, sexta, sábado, domingo, direto no interior. E já foi uma experiência assim, ó, caramba, isso que é estrada. Então achei, foi pauleira e realmente é um trabalho bem árduo. A gente passa muito tempo na estrada viajando. No ônibus você tá viajando e, e tá fazendo material no próprio ônibus, tá lá editando no laptop ligado na madrugada. Então foi uma boa entrada nesse mundo. Eu aprendo muito. Até hoje é um dos trabalhos que eu mais aprendo porque são situações muito diferentes. Na época eles tinham acabado de voltar do Rock in Rio, a equipe da Anitta, e eles estavam querendo introduzir a sincronia via timecode. Vou explicar o que é isso, né? Porque quando eu estava ainda com os primeiros materiais, eu soltava os materiais, mas eu tinha vários clipes, ou para momentos diferentes de cada música. Ou eu tinha um vídeo grandão para a música inteira, só que eu deveria fazer alguns efeitos nele para adquirir dinâmica, para acompanhar a música, né? O público subindo e eu aí tem alguns momentos que eu uso o estrobo de luz, eu faço a tela ficar toda branca, ou então eu inverto as cores para dar e nisso dá uma piscada, eu pisco o painel, tiro a imagem, volto, então aumento a velocidade, diminuo a velocidade do vídeo, diminuo, dou uma esmaecida na imagem se eu quiser que ela emita menos imagem. Então é uma grande operação ao vivo ali, eu estou o tempo todo mudando as imagens de acordo com a música. O timecode não. O timecode você já pré-programa a música inteira do tamanho da música. Então,
O timecode em si, o que que ele é? É a ligação entre o computador do maestro e o meu computador. Ele faz a ligação entre os dois, via áudio. Dessa forma, os dois computadores estão sincronizados. Quando o maestro, na mesa dele, dá um play na música, no meu computador, a música referente o arquivo de vídeo daquela música automaticamente vai ser disparado. E em sincronia. Se o maestro der pause na música, ela vai parar. Tudo vai parar. Então, eles param juntos. Então, isso é muito interessante, porque as possibilidades se tornam múltiplas, porque eu posso ter uma base toda já pré-editada, mas aí eu posso fazer mais efeitos em cima ainda. Eu posso passar a brincar com os efeitos pré-trabalhados, eu posso juntar as duas coisas. Então isso ajuda muito, é muito maravilhoso. E fora que não tem a preocupação da música entrar ou não. O que eu tenho que fazer é a checagem de tudo o tempo todo. Por exemplo, há músicas que eu não faço intervenção. O que eu tenho que controlar é luminosidade, brilho, se a imagem está muito brilhante ou pouco. Então ali eu tenho que fazer aqueles ajustes. Mas às vezes algumas músicas é tipo só deixar fluir mesmo. Eu aprendi muito com o Márcio Debeliano no Oi Futuro Ipanema, que é linguagem, é dinâmica. Se você tem uma imagem ali, um estrobo para fazer, piscar o painel, se você fizer isso o tempo todo, ele vai perder o valor. Então tem alguns momentos que aquilo pode ser usado, mas não o tempo todo. Isso também varia de lugar para lugar. Por exemplo, no teatro, o teatro é todo escurinho, tudo muito intimista, né? Muitas vezes algumas cenas exigem pouquíssima luz, então você tem que usar aquela dinâmica. Se você vai ter o -20 agora, daqui a um minuto você pode ter o +20, voltar para o -20 e isso vai gerando um fluxo. Então, usando a dinâmica o contraste da dinâmica ao seu favor, para construir um enredo, uma dinâmica. Então você cria já toda essa dinâmica em cima da imagem, do áudio. Então ela já está toda pronta ali. Como é que essa ligação é feita? Essa ligação é feita, o timecode em si, ele é um som, um ruído. É um ruído que decodificado se transforma em um número. E esse número são os minutos, segundos e hora. Ou seja, você tem um número que vem com um som. É basicamente como se um computador estivesse conversando com o outro num código que só eles podem entender. O código, o timecode mesmo, ele é tipo assim. Ele é o som de uma vibração sonora. Então, até para testar, às vezes eu tenho que colocar o fone lá e ouvir. E aí vem esse sonzinho. É o som da felicidade, quer dizer que funcionou, está funcionando. É interessante, toda essa conexão entre os dois computadores. E aí, quando um faz alguma coisa, o outro para. Então, é automático. Eu mantenho na minha manga o uso do timecode e do não uso do timecode. Se o timecode, na hora do show, der algum problema, alguém partiu o cabo ou queimou o canal, o que eu vou fazer? Eu tenho que operar o show do mesmo jeito. Se não tem timecode, o problema é meu. Aí eu tenho que fazer o show acontecer. Então, o que eu faço é manter na manga o set também sem sincronia, porque aí eu faço a sincronia. Bom, aí depois de um ano trabalhando, a diferença de realidades de equipamento e estrutura que você vai encontrar é muito diferente. Mas todas muito ricas, sempre a gente aprende alguma coisa, é sempre muito interessante. Nunca tem. A gente nunca deixa de fazer o show. E normalmente as pessoas estão todas engajadas em fazer o show acontecer da melhor forma possível. Então a gente sempre, no último momento, chega, tem alguma coisa errada, diferente do que a gente pediu no rider. Então nessa hora a gente já tenta resolver tudo. A minha atividade também passa por isso. Eu sou responsável por montar o timecode, fazer a operação do painel de LED. E eu tenho a obrigação também de antes fazer a pré-produção. Então, a cada semana, no início da semana, segunda-feira, eu recebo os
contatos das responsáveis dos painéis de LEDs de cada um dos palcos dos shows do final de semana. Então, sexta, sábado e domingo, por exemplo. Daí eu já ligo para cada um deles ou mando uma mensagem no WhatsApp. Normalmente eu mando a mensagem no Zap primeiro, se a pessoa não responde, eu ligo. Perguntando, tá tudo certo, porque eles recebem, quando é fechado o contrato, um rider. O rider é o que? É uma lista de exigências da nossa equipe para com o equipamento. Então a gente fala qual equipamento a gente usa na luz, qual equipamento que a gente usa no som, na projeção, no painel de LED, do fundo, telão, do palco, etc. Cobertura, camarins, etc. Todos esses dados são passados para ele. Eu tenho que ligar na mesma semana para confirmar se está tudo certo, teve alguma modificação. E às vezes acontece, é uma licitação de prefeitura. Aí na licitação eles estavam pedindo um painel num formato diferente do que o formato que eu peço no Rider. Porque eu peço no Rider são 8 metros por 3 de altura. São 8 metros de largura por 3 de altura. Se maior ou menor, tem que seguir essa proporção, 8 por 3. Que é tipo um super wide, ele não é widescreen, eles são duas telas widescreen, uma do lado da outra. Como se fosse uma grande tela panorâmica. Então eu tenho que ligar para saber se está tudo certo. E às vezes não tá. E às vezes, mesmo estando certo antes, a gente chega no lugar e não tá. Isso acontece também. Então é isso. Fazer a pré-produção, deixar tudo pronto, depois estar no aeroporto ou no ponto de encontro na hora que precisa estar. E aí nós viajamos e os shows são executados. Nós somos só na equipe 21 pessoas que viajam juntas. A gente carrega normalmente quase uma tonelada de equipamento, que é levada normalmente via cargo, ou então via ônibus, quando a gente viaja de ônibus, ou via carga aérea, ou então carga terrestre que leva o material. Então, uma tonelada que chega ao palco. E o processo normalmente é assim: nós chegamos à cidade onde vai ser o show. Chegamos de manhã, 9 horas da manhã. Vamos direto no hotel, tomar um banho, vestir a roupa de equipe, porque a gente estava viajando. Daí vamos para o palco, fazer a montagem. Nisso aí vai só a técnica, que são os 8. Vamos para lá e fazemos a montagem, a checagem de todos os equipamentos. Quando é feita a checagem dos equipamentos, voltamos pro hotel e aí esperamos até o horário do show, quando sai todo mundo para ir pro palco para fazer o show. Todo mundo, eu quero dizer que são esses 8 da técnica, mais 4 da banda e mais 8 do balé. Ou seja, 8 e 8, 16, mais 4, 20. E temos ainda o fotógrafo que anda com a gente quase sempre. O fotógrafo também vai e são 21 pessoas. Então é uma galerinha viajando junto. Bem interessante essa dinâmica. Fizemos ano passado uma turnê pela Europa. Foi bem interessante. Foi Zurique, foi Portugal, Itália, Espanha também. Também teve Ibiza, que foi bem interessante, porque Ibiza foi uma montagem diferente, foi com DJ. Não é banda. Que a banda normalmente é baixo, guitarra, teclados e o maestro, né, e as bases que ele dispara, e a batera. Então dá para notar aí o tamanho da bronca. Uma bateria enorme, a bateria é gigantesca, é um hold praticamente só para montar a bateria, um outro hold para montar os teclados e a guitarra, e o hold da bateria é o do baixo também, e um para cabeamento de tudo. O Vassourinha, que também é o Vassourinha, grande Alexandre, que faz a montagem de um biombo atrás da bateria, onde ela normalmente dá uma descansada, troca de roupa, etc. É um refúgio dela no palco. Então é uma galera, é uma operação enorme. Daí a gente chega normalmente uma hora antes do show, no local do show, testa tudo de novo, vê se está tudo funcionando. E aí
Quando ela chega, já espera, já fica lá no camarim. Quando tá tudo pronto, a gente começa a tocar, a base é lançada da introdução, o vídeo começa a passar, o balé entra, aí a Anitta vem e entra no palco e faz o seu show. Esses shows foram muito interessantes lá na Europa, todos shows bem interessantes. Esse show de Ibiza foi só com DJ e só com balé feminino, então foram 4 pessoas também. O palco era muito pequeno, que eram vários telões, tinha um telão em cima do palco, tinha um telão nas laterais, tinha um telão em volta por toda a boate nas paredes, então era a operação de 3 coisas diferentes no mesmo computador. Isso foi muito interessante, foi um desafio. Os shows, o resto dos shows no resto da Europa também foram ótimos, sempre com muitos brasileiros querendo ver um pouco de casa, né? Muitos brasileiros que viajavam de outros países só para ir ver o show. Na Espanha, em Portugal, na Itália. Itália foi em Milão, tinha muita gente. Zurique também, na Suíça. Muita gente da Alemanha viajou para lá só para ver o show. Então foi muito interessante. O último show foi na Califórnia, foi nos Estados Unidos. Também foi um show bom, bem bacana, porque foi um show num caminhão. Um caminhão que se transforma em uma carreta, né? Que se transforma em um palco. E no meio do palco há uma base giratória, um prato, assim, um disco giratório. Então a banda pode ficar montada atrás e eles giram o palco. Então a banda está tocando na frente, eles montam a de trás. Quando acaba o show, eles giram esse prato. A banda que estava tocando vai para trás e é desmontado. A banda que estava atrás vai para frente e está fazendo seu show. Enquanto isso, eles montam a próxima banda. E aí gira de novo. Muito interessante, muito bacana. Um dia bem ensolarado na Califórnia. Foi bem interessante também. E mexicanos em peso. Muito mexicano nesse festival. Eu achei interessantíssimo. Nessa turnê eu vi outros VJs atuando também, de outros artistas europeus. Eu sempre deixo um adesivo meu com as pessoas. Sempre deixo um adesivo, então tem adesivo espalhado por quanto é lado. E as experiências, né? A gente troca muita experiência na estrada. Até o time code mesmo, né? Quando eu entrei na equipe da Anitta, eu aprendi através de outros VJs. O Tanakara, do Wesley Safadão, o Rafael Silvestrini, que é o VJ do Gustavo Mioto. É isso, a gente aprende muito. Eu sempre sou encantado com essa profissão por isso. Por estar sempre aprendendo novas linguagens, aprendendo novas técnicas. Os equipamentos são modulares, cada hora você adiciona um equipamento para fazer determinada coisa. E aí o campo da projeção é enorme, enorme, existem muitas possibilidades. A criação de código para visual, artistas visuais que fazem performances de som e luz ao mesmo tempo. Ainda tem as barras de LED, tem a performance de luz e projeção ao mesmo tempo. Tudo isso é muito abrangente, pode-se fazer muita coisa. A gente está só começando a experimentar ainda. E as linguagens ainda estão surgindo. E é isso. Muito obrigado. Vou terminar por aqui. Até a próxima, galera. Procure meu site aí, vjnotivago.com.br. E estou em todas as redes também, VJ Notívago, para trocar ideia, para dúvidas, projetos. Só me dá um salve lá. Muito obrigado. Tchau, tchau.